Pô, seja bem-vindo então. A gente começa a bater aquele papo aí, tava recepcionando a galera, né? Trocando uma ideia aqui, né? Já falando um pouquinho sobre sua carreira e que foi, eu tava falando aqui, né? Você foi sempre muito regular por todos os clubes pelos quais você passou e o Palmeiras foi um deles, né? Então vamos bater um papo aí sobre o Verdão, sobre também as outras equipes. Eu sei que você teve uma passagem muito boa pelo Grêmio também, né? Então a gente vai contar as histórias, as resenhas. E primeiramente seja bem-vindo, viu? A gente vai falar um pouquinho sobre sua carreira daqui a pouco, mas antes, dá o seu boa noite aí. Eu estou separando as perguntas enquanto isso, mas dá o seu boa noite para a galera aí, que tem muita gente aí acompanhando a gente hoje. Tamo junto. Valeu, Ricardinho. Primeiramente, boa noite a todos aí. Agradecer você pela oportunidade, né, de fazer essa live aí. E mandar um abraço para todos que estão acompanhando a live aí, os amigos meus, como o Hugo, que é personal aqui na Paraíba, né, na minha cidade, que é Bahia. Sim. E o pessoal aqui do Juventude, né, que a gente ainda... Eu parei, mas a gente bate uma bolinha ainda no Amador, né? E para a Legal. galera lá da Arena Tambaí, que é a pelada na terça-feira que a gente sempre tá junto lá. Legal, um abraço, né? O Vitor, personal aí, que inclusive fez o meio-campo para a gente poder bater esse papo aí. Agradeço a ele, deve estar na audiência. E vamos começar do começo, né? Como eu sempre falo, né, Ricardinho? Vamos falar sobre o comecinho seu ali. Eu li em alguns lugares, inclusive, que você começou, acho que um pouco tarde para o futebol. Hoje em dia, molecada começa lá com 9, 10 anos. E eu li em algum lugar que você já, com 14 anos, se eu não me engano, você trabalhava no açougue com seu pai, enfim. E aí, só com 16 anos, você chegou lá no Santa Cruz e subiu muito rápido, né? Você chegou, já subiu profissional logo, acho que foi no ano 2000, mais ou menos. Então, conta um pouquinho sobre essa trajetória sua. Eu sei que tem muita gente mais nova que acompanha, que tem o sonho de ser jogador de futebol também. Nosso público é muito jovem. Tem uns garotos aqui também que sempre acompanham as lives. Então conta aí pra galera como foi esse seu começo, como que você iniciou sua trajetória no futebol, lá no Santa, né? Isso, Santa Cruz eu fiz em 99, né? Com Isso. 14 anos e me profissionalizei no ano seguinte, em 2000. Né? Como você falou aí, meu pai sempre foi açougueiro, né? Sempre trabalhei na feira ajudando eles. E nesse meio termo aí eu tive a oportunidade de fazer uma peneira aqui na minha cidade de Bahia, que foi o Santa Cruz veio e eu tive a oportunidade de ir para lá. E já no ano seguinte eu fui o campeão e artilheiro do campeonato. E aí eu tive a oportunidade de fazer o meu primeiro contrato profissional, que foi com o Santa Cruz em 2000. Legal. E no Santa Cruz ficou um tempo grande, né? Ficou um tempo legal aí no Santa Cruz e eu sei como o campeonato pernambucano principalmente era, né, ainda é, mas no começo dos anos 2000 era muito disputado. Eu falei aqui recentemente com um dos atletas que participaram aqui, inclusive foi parceiro seu no Palmeiras, foi o Thiago Gentil. O Thiago Gentil jogou no Náutico no início dos anos 2000 e ele estava contando lá como que era equilibrado o campeonato pernambucano, Santa Cruz, Náutico, Sport, todo mundo lá na primeira divisão do brasileiro. Então pegava fogo lá, né? É verdade. Hoje a gente assiste os jogos, a gente vê a diferença de antigamente, que antigamente tinha muitos jogadores técnicos. Hoje os Verdade. jogadores são robotizados, né? É, Então, infelizmente, para o futebol brasileiro isso é muito ruim. Hoje você assiste jogos porque não tem nada para assistir na TV. Então é um verdade. passatempo. Eu lembro que na época de eu estava no Santa Cruz, você pegava o time de Santa Cruz, de esporte, e Náutico, não foi à toa que o esporte até na época foi o quarto no Campeonato Brasileiro de 2000, e que o técnico também era Leão. Então, acho que o futebol nordestino precisa mais investir na categoria base. Está muito atrás de sul, sudeste, né? Então, acho que a gente tem que trabalhar mais isso aí. Não tem a dúvida, eu sempre falo muito aqui da categoria de base, né? Destaco muito a base palmeirense. Agora que o Palmeiras está começando a utilizar mais, né? Nesse ano aqui, mas demorou um pouquinho. Enfim, para mim, já no ano passado já tinha que ter subido vários garotos. Mas enfim, e aí você, no meio dessa sua passagem pelo Santa Cruz, Ricardinho, você é emprestado lá, você jogou fora do país, acho que foi Coreia ou Japão, para onde você foi Não, mesmo? 2000, Japão, né? foi Japão, mas eu não fui emprestado, porque na época tinha a lei, acho que até hoje, né, a lei Pelé, né? Ah, sim, sim.
eles atrasaram o salário, FGTS, essas coisas. E aí eu ganhei e eu fui pro Japão, fui pro Kashima Reysol do Japão. Mas aí eu Isso. fiquei 3 meses só para não perder o ano. Sim. E depois já voltou, né? Voltou e em meados de... na verdade, você disputa a Copinha de 2004, vamos já entrar quase no Palmeiras ali, mas é um detalhe muito interessante, acho que pouco sabiam disso, pelo menos eu pesquisei ali, consegui achar, mas eu até comentei com seguidores aqui, o pessoal não lembrava, mas você disputou a Copinha 2004 pelo São Paulo, foi isso, né? Não, eu disputei, na verdade, uma copinha só, que foi em 2001 pelo Santa Cruz. Pelo Santa É, Cruz. eu ia disputar pelo São Paulo na época, né, em 2004. Isso, Que eu isso. tinha um contrato com São Paulo de 10 meses, quando eu vim do Japão. E nesse meio termo aí, tinha uma multa que se eu fosse bem no São Paulo, eles me comprariam na época, né? Por Isso. 500 mil reais, que eu lembro na época que era o valor. E nesse meio termo, tanto o meu procurador como o São Paulo não se entenderam nessa época. E aí apareceu o Palmeiras, né, na minha vida, que só pulou o muro, né, como se fala aí em São Paulo. Sim, sim. Eu achei que você tinha jogado então a Copinha, então você só teve essa passagem ali, eles ficaram de comprar, acabaram não acertando, você pulou o muro, e aí deu muito certo no Palmeiras, né? Acho que foi sem dúvida nenhuma o clube que te colocou nos holofotes nacionais do futebol brasileiro. E aí você chega, na verdade, primeiro para o Palmeiras B, foi isso, né? Você se destaca lá primeiro, chama a atenção dos profissionais e aí que você ingressa nos profissionais, né? Isso, eu cheguei no Palmeiras B, aí teve se eu não me engano, tinha um campeonato da A3, É. correto? Acho que tem isso ainda, né? Acho que tem campeonato A2, A3, tinha o Palmeiras B, né? Isso, quem não jogava no time principal descia para jogar A3. E aí Isso. teve 2 jogos contra o Santos, um no Parque Antártico, o antigo Parque Antártico, né, Palestra Itália, e um Uhum. na Vila. E nesses 2 jogos, a gente ganhou. 2-1 no Parque Antártico, eu fiz 2, e 4-2 na Vila Belmiro, que eu fiz 2 também, e Rafael Marques também fez 2. Aí foi na Que época que legal. eu subi pro time principal. Você jogou junto com o Rafael Marques, então, na base, né? Realmente, ele jogava no Palmeiras no começo de 2004 mesmo, foi isso mesmo. Você jogou junto com ele, era É, diferente o estilo dele de hoje, né? Ele era mais molecão na época, jogava um pouquinho mais, acho que pelos lados, aí ele foi se transformando mais isso. num camisa 9, né? Isso é verdade. Mas a gente fez uma dupla boa. Infelizmente, a gente teve a oportunidade de jogar no time principal, né? Mas durante o time B, a gente se dava muito bem. Sim, sem dúvida. E aí, você chega no profissional do Palmeiras, né? Lógico, e a gente vai falar bastante aí sobre o Verdão. Estou separando aqui algumas perguntas aqui da galera. Mas aí, antes de a gente falar de 2005, né? Que foi um ano muito legal para você. Depois você acaba saindo do Palmeiras no meio do ano, né? Você foi para o Grêmio. A gente vai falar também sobre o Grêmio daqui a pouquinho. Mas antes, para a gente entrar no assunto Palmeiras, eu sempre é uma tradição aqui da nossa live, né? Eu pego um ex-atleta que atuou junto com você no Palmeiras para ele participar junto aqui conosco. Então ele manda um áudio para mim, aí eu reproduzo aqui para você, você ouve, né? E aí você dá a resposta. E quem falou comigo hoje foi o Osmar Cambalhota, grande parceiro Osmar, seu, né? Grande Osmar parceiro. Gol, parceiro. Aí se deu muito bem também. Se dá amizade aí, né? Então vamos ouvir o Osmar Cambalhota, daí você responde ele, beleza? Vamos lá. Vou colocar aqui. Vamos ver se Fala, Ricardinho, beleza, meu irmão? Aqui quem fala é o Osmar Cambalhota. Ricardinho, que você continue essa pessoa maravilhosa que você é, uma pessoa abençoada, grande irmão, grande parceiro. Tive o prazer de jogar no Palmeiras, no Vitória da Bahia. E o cara, fera, que eu nunca vi um cara comer um frango inteiro sozinho. Eu vi você, meu irmão. Que Deus te abençoe, te dando muita saúde, muita paz, muito sucesso. Tamo junto, meu irmão. Forte abraço. Aí o Osmar, Ricardinho, figura, né? Falou do frango aí, hein? Você come o frango inteiro aí? Rapaz, do frango, na verdade, eu não tô lembrado, não. Mas depois eu vou chamar ele no zap aí, no privado, para saber o que é.
Eu não sei se foi eu não sei se foi no Paraguai, uma coisa assim, acho que foi falar alguma coisa em espanhol, a gente errou, acho mais ou menos. E o Aí, legal, o legal é que você jogou depois com ele no Vitória também, ele falou, né? Não lembrava disso. não joguei com ele no Vitória, não. Acho que Ele ele. falou aqui, Não, né? é. Mas o Ele Odmar falou, viu? foi. Até hoje mantemos contato no Zap, né? Foi um cara que. Quando ele chegou do Santo André, eu já estava no Palmeiras já, né? Sim. E a gente nunca teve vaidade de quem ia jogar. Até porque na época que ele chegou, ele machucou. Eu estava ainda no banco ainda. E dali eu comecei a trajetória como titular no Palmeiras, né? Mas sem dúvida foi um dos caras que parceiro de ataque que a gente sempre se deu bem, tanto fora como jogador. E como pessoa, não tem nem o que falar dele, né? É uma figura. Falar pra ele aí que qualquer dia você vai comer um churrasco lá na fazenda dele. Eu só tô sabendo que ele tem muito boi lá agora. O Osmar a fazenda dele é famosa já aqui no Instagram, né? Ele deu uma live para mim também recentemente. Ele foi um dos primeiros, inclusive, ele falou, né? Gosta de tocar a violinha dele, né? Gosta de rodeio, Osmar churrasco, é o famoso raiz, né? O cara que É tá verdade. sempre aí fazendo suas coisas na fazenda, figuraça. Mandar um abraço pro Osmar se ele estiver ouvindo a gente, mas de uma maneira ou de outra já participou da live, já mandou um abraço aqui pro Ricardinho. E aí, eu até anotei uma coisa para não esquecer aqui, ó, Ricardinho, durante a sua passagem pelo Palmeiras em 2004, teve alguns jogadores, inclusive, que se machucaram, né, no time de cima, e aí você acabou ganhando cada vez mais espaço, você tinha concorrência, você acabou desbancando alguns atacantes que estavam no Palmeiras e também se beneficiou por conta, por exemplo, da venda do Wagner Love, né, o Love surgiu bem demais no Palmeiras, acabou sendo vendido para a Rússia na ocasião, aí teve também a lesão do próprio Osmar. O Munhoz se machucou na época também, era um cara que jogava mais ou menos na mesma posição que você. Só que mesmo assim, não foi só por conta dos desfalques que você ganhou a vaga, não. Você desbancou jogadores até mais experientes que você, como o Caê, o Alex Afonso, o Thiago Gentil, jogadores que já estavam no Palmeiras há um tempinho. Você chegou já entrando ali. E isso foi importante, né? Você já começou fazendo gols, inclusive, né? Nas primeiras partidas suas, você já balançou as redes também, né? Acho que se eu não me engano, 5 partidas você fez 3 gols, mais ou menos assim. Você fez muitos gols logo no começo, logo de cara, né? Isso foi, porque a concorrência era muito grande, né? Como você falou aí. Eu não cheguei a jogar com o Wagner, mas a gente treinava junto, né? Foi na época que ele foi vendido pro CSKA de Moscou. Mas no começo, assim, foi complicado, porque tinha muito cara de nomes, né? Principalmente no ataque. Infelizmente, a gente não conseguiu, naquele ano de 2000, a gente tinha um time bom e barato. Até porque o Palmeiras vinha numa sequência de 2003, né? Que tinha subido da B para A. Mas a gente perdeu 4 jogos seguidos, e jogos importantes dentro de casa para time considerado pequeno, né? E a gente, infelizmente, deixou escapar o título, que foi para o Santos. Mas uma coisa boa que veio foi a classificação, que foi para a Libertadores. Não tenha dúvida. Ó. Tem aqui, ó, o André tá mandando um abraço aqui pra gente. Tem a Yasmin participando da live aqui também. Yasmin é minha sobrinha. Yasmin. Um abraço aí pra Yasmin. O Marcelo tá falando aqui, Ricardinho, homem gol. Então, mandar um abraço aí também para ele. Marcelo a Maria Novaes. Tá por aqui também. Marcelo, isso. Amigo seu também? Amigo meu, tudo daqui da minha área aqui. Galera tá em peso, que legal. Então, um abraço pro Vitor Hugo também. Enfim, tô falando Cocota para você, que é apelido não? Porque é um amigo meu, né? A gente chama as meninas aqui de Cocota. Aí, ó, tem muito amigo aqui do Ricardinho na live, né? Obrigado a todo mundo aí pela presença. E aí a gente segue, Ricardinho, você falou do ano de 2004, né? Que vocês acabaram não conseguindo o Campeonato Brasileiro. O Santos tinha um timaço mesmo, impressionante o time do Santos, que foi campeão também em 2002, depois 2004. Mas aí 2005 começa bem para o Palmeiras, né? Porque essa arrancada final do Brasileiro 2004 colocou o time na pré-Libertadores.
E aí na pré-Libertadores de 2005 você foi importantíssimo, né? Aquela partida inesquecível contra o Taquari. Eu, inclusive, conversei recentemente aqui também. Quem bateu um papo comigo foi o Bruninho, lateral direito, e também o André Cunha, que eram os dois atletas os dois que disputavam posição, né? Na lateral esquerda, da lateral direita do Palmeiras. E entre outros, né? Pô, aquele time era sensacional. Eu amava aquele time lá. O Correia, até hoje falo com ele, mora aqui em Itu, eu moro do lado de Itu aqui, né? E o Correia joga ainda hoje no Ituano, então tenho amizade com ele. Pô, você tinha o Marcos, você tinha a Gamarra, você tinha o próprio Sergião, que era reserva, entre outros jogadores. Juninho Paulista. Juninho Paulista jogou também, né, no comecinho. Jogamos juntos. Era um time muito forte, né? E você foi importante. Fala um pouquinho daquela pré-Libertadores que teve a felicidade de classificar o Palmeiras, podemos dizer assim. Você fez 2 gols, né? Primeiro a gente jogou lá, né? Lá foi 2-2, um campo horrível lá. E na volta a gente jogava pelo empate, né? Que tanto 1-1 ou 0-0 dava classificação pra gente. Isso. E eu lembro que com 3 minutos, se eu não me engano, do primeiro tempo, o Christian bate uma falta. E eu desse tamanho, né? Baixinho, ninguém se preocupa comigo, eu entro e faço o gol de cabeça. 1-0. E no começo do segundo, acho que se eu não me engano, o Claudeci vai expulso com 2, 3 minutos. É isso mesmo. E o jogo fica muito pressionado e a gente se recua muito e deixa eu só na frente, que era o Estevão Soares. E depois a gente encaixou e no final, se eu não me engano, até o Taquari fez um gol do empate e o juiz anulou, não sei se deu impedimento, enfim, não lembro. E já no final do jogo eu faço o segundo gol, né? Que é uma bola que eu pego no meio de campo e driblo 2 jogadores e tenho a felicidade de bater com a esquerda. Foi um bonito gol, né? Um bonito gol. O Ricardinho classificando o Palmeiras aí para fase de grupos da Libertadores e, claro, não só ele fez os gols, mas todo o time foi muito importante. Claudecir, você citou aí, foi mais um que participou conosco. Então aquele time lá está sendo bem representado aqui nas nossas lives. Vou mandar um abraço aqui pro Ricardo Construtor, ó. Tá mandando um abraço aqui. O Daniel tá esse aí é o pré-candidato à nossa cidade de Bahia aí, vereador. Que legal. Boa sorte para ele aí. Seja bem-vindo aí à nossa live. Ó, aqui o Rodrigo tá mandando aqui um abraço. Fabrício tá por aqui também, enfim. E daqui a pouco a gente separa mais perguntas aqui dos nossos... do pessoal que tá aqui na audiência, né? E eu tava até olhando aqui, ó. Tem muita gente falando para você falar também sobre como que foi ter atuado com 2 meias, um em 2004, um em 2005, que é Pedrinho e Juninho. Essa dupla aí você jogou com os dois, né? Juninho eu joguei em 2005, né? Isso. Juninho foi 2 craques, né? 2 craques que dispensa comentário. Pedrinho eu joguei não só no Palmeiras, mas como no Figueirense. Esse me perseguia, viu? Palmeiras, Figueirense. Que legal, Pedrinho. Eu não lembrava. Pedrinho, até hoje conversamos, tudo. Mas foi 2 caras que, como pessoa, sem palavra, humildade pura, né? Agradeço até hoje a Pedrinho pelas palavras que ele sempre me deu, dentro de campo, fora. E o Paulista também, Juninho Paulista foi um cara que a gente jogou pouco, né? Foi naquela transição de eu ir pro Grêmio ou ficar no Palmeiras. Foi 2 craques que eu joguei que poucos tinham a técnica que ele tinha. Eu falava sempre pra ele, né, que era fácil jogar com ele. Ele falava que não, que era fácil quem jogava na frente, de saber a inteligência. Mas foi 2 caras que, sem dúvida, foi um dos melhores meios que eu joguei. Não, sem dúvida. Nossa, dois craques realmente, né? O Pedrinho em 2004, o Juninho em 2005, então, que você atuou, e o Pedrinho depois ainda, você citou aí, eu não lembrava disso, jogou no Figueirense também. E aí a gente segue, Ricardinho, você falou agora da transição sua para o Grêmio, foi em meados de 2005, né? Foi isso. Como que foi sua saída do Palmeiras? Foi você que achou interessante respirar novos ares? Ou você viu que ia perder posição? Enfim, como que foi sua saída do Palmeiras e chegada no Grêmio? Na minha saída, primeiramente, eu era o artilheiro da Libertadores, né? Pelo Palmeiras. Eu tinha 3 gols em 3 jogos. E eu tinha, se eu não me engano, eu tinha 9 no Campeonato Paulista.
Sim. Acho que uma coisa assim. Eu sei que eu tinha 15 gols em 4 meses. E aí, troca de treinadores, o Estevão sai e chega o Leão. E o Leão, ele nunca gostou de jogador estrela, né? Verdade. E quando ele chega, acho que na primeira semana, se não é na primeira semana, assim, eu vou pegar o material e ele fala pro roupeiro que não desse material pra mim. Eu falei, mano, não tô entendendo como é que eu não vou pegar material, eu sou dentro do time. E aí eu fui falar com ele, lá naquela salinha, na academia, né, sem treinamento. E ele falou, não, a gente tá arrumando um clube pra você, que eu não vou te utilizar aqui. E eu falei, mas como assim, que eu sou artilheiro do Palmeiras, do ano, com 14 ou 15 gols na época, não lembro. Só que aí o São Paulo se interessou de me levar. São Paulo e o Atlético Mineiro. Só que ele falou, não, você não vai nem para um dos dois, vai para o Marília. Eu falei, mas como assim eu vou pro Marília? Aí eu falei, não, com todo respeito, eu não estou falando que eu não vou jogar no Marília. Mas acho que o meu momento não é para jogar nesses clubes. Eu acho que o meu momento é eu jogar aqui no Palmeiras. E aí eu acho que é 7 jogos, fizesse 7 jogos, não podia jogar mais a Série A, só a Série B. Isso. E aí nessa época eu liguei pro meu empresário e ele me levou 2 jogos de sacanagem, um contra o Atlético Mineiro e o outro eu não lembro, o outro jogo que foi em casa. Eu já tinha 5. Então eu entrei nesses jogos e eu não pude jogar mais nem a Série A dos clubes que me queria. E aí apareceu o Grêmio. E aí meu empresário falou assim, o único clube que caiu e deve subir, que tem tradição, tem camiseta, é o Grêmio. E eu não pensei 2 vezes, né? Eu digo, não, tudo certo. Acerta o salário e amanhã a gente viaja. E justamente em um dia, no outro dia eu já estava me apresentando no Grêmio. Legal, não, história bacana, né? Porque assim, eu não lembrava disso, né? Inclusive o Bruninho deu uma live para mim recentemente, o Bruno, lateral direito, e ele também falou a mesma coisa, a questão do Leão, né? E ele saiu do Palmeiras Felipe, por conta de um entreveiro com o Leão também. Então você também teve essa questão também com o Leão. O Leão era um bom treinador, mas ele tinha esse lado polêmico, né? Teve o famoso caso do Falcão lá no São Paulo, que ninguém entendeu nada, ele não utilizou o cara lá, ele voltou pro futsal, aí no Palmeiras teve o caso do Bruninho, que ele contou para mim já também, agora tô sabendo do seu caso agora, então assim, infelizmente tem disso, né? Futebol tem disso, do nada, né? O cara resolve afastar não, né? Liberar para venda, por exemplo, ou para empréstimo, o artilheiro do Palmeiras na temporada, né? Então é discutível, né? Para você falar, pô, esquisito, né? No mínimo esquisito. Agora, foi muito interessante sua ida para o Grêmio, porque além de ser um time grande, né, que tudo bem, estava na Série B, o Palmeiras também caiu e nem por isso deixa de ser grande, gigante. O Grêmio também estava na segunda divisão naquele ano. E aí você sobe com o Grêmio e não foi uma ascensão qualquer, né? Foi a famosa Batalha dos Aflitos. Você participou daquele jogaço lá, né? é verdade, porque assim, quando eu vou ao Grêmio, muitos jogadores não queriam ir pro Grêmio, né? Uhum. Até porque o Grêmio não tinha dinheiro, né? Não ia pagar, tinha a intenção de pagar, mas não tinha dinheiro porque tinha caído. E começo do ano, o Grêmio tinha 6 jogadores. Imagina no plantel. Era um time de salão, né? Caramba. E só que a gente que estava chegando para cumprir e tirar o Grêmio daquela situação que o Grêmio não merecia estar. E aí juntou acho que o Anderson, que vinha subindo da base, o Lucas Leiva, e a gente montou um time nem bom tecnicamente, mas competitivo. Que o Grêmio sempre teve essa tradição, né? E quando eu chego no Grêmio em 2005, agosto de 2005, a gente começa o campeonato muito mal, né? Tá no meio da tabela. E aí a gente começa a engrenar, começa a dar liga, o time da gente, e aí eu começo a me destacar novamente, começo a fazer gol. E graças a Deus, os gols que eu sempre fazia, sempre era gol decisivo, 1-0, 2-1. E sempre dava passe também, me destacava.
Se eu não me engano, nos 3 primeiros jogos como titular, eu fui 3 vezes melhor jogador. E, e a gente teve a Batalha dos Aflitos, que até hoje ninguém nunca esquece, né? Que todo mundo hoje ficou marcado na história do Grêmio. Hoje, há uns 4 anos atrás, 2016, eu fui lá ver a final de Grêmio e Atlético Mineiro. Me receberam muito bem, fui no CT, entendeu? Então, acho que o carinho do torcedor, né, da diretoria que nos recebeu muito bem. Hoje eu tenho o maior carinho pelo Grêmio, como pelo Palmeiras também, né, por todos os clubes que eu passei. E o Grêmio foi assim, um clube que também que abriu as portas para mim, e sou muito grato a tanto o Palmeiras e os clubes que eu passei ao Grêmio que eu conquistei título. E no ano seguinte em 2006, a gente foi campeão gaúcho, né? Em cima do Inter, que naquela época o Inter foi o campeão mundial. Cara, Mas verdade. graças a Deus hoje a gente tem uma relação muito boa com, tanto só não como o Palmeiras, mas como o Grêmio, assim, foi os 2 clubes que marcou mais a minha carreira. Não tenha dúvida, né? O Palmeiras, onde você se destacou em Libertadores, né? Teve grandes jogadores que atuaram ao seu lado também. E no Grêmio, que, pô, esse acesso inesquecível para a Série A e também a conquista do Campeonato Gaúcho, né? Em 2006, como você disse aí, em cima do Inter. E é verdade, o Inter tinha sido, viria a ser campeão lá no final do ano, campeão do mundo em cima do Barcelona. E aí, no comecinho daquele ano, vocês ganharam aí o Campeonato Gaúcho em cima deles. E o treinador seu era o Mano, né, Ricardinho? Você gostava bastante do Mano, pelo jeito, né? O Mano, quando eu cheguei, ele já estava lá, né? Tinha vindo se eu não me engano, do Caxias. É, ele tinha ido Não bem na Série tinha B, lá da Copa do Brasil, ele Copa do tinha Brasil, na ido bem semifinal, se eu não me engano. nisso. Então, o Mano, assim, junto com os jogadores que estavam, não tinha muitos jogadores de nome. Na verdade, não tinha, né? Não tinha. Na verdade, Era os que iriam ser jogadores assim famosos e tal, ia ser depois, que é o Anderson, o Lucas, mas na época eles eram muito jovens ainda, né? isso, tinha 17, outro 18, que era o Lucas. Então, assim, eram jogadores renegados, né? Que já tinha uma idade de 21, na época eu tinha 21 anos, 22. Renegados que deram certo. Como o Mano vinha também, que ninguém conhecia o Mano. É, Né? E o Mano, porque naquele jogo do Grêmio e Náutico e Grêmio, nos aflitos, ali foi um divisor de água pro Mano Menezes. Ele mesmo fala isso, não, eu vi uma entrevista dele, eu acho que se eu não me engano, na ESPN, com o André Henning. Ele falou André, isso pra mim. isso. Falou, Ele falou, aquele jogo foi um divisor de água na minha carreira. Porque se não sobe, sabe como é que é, né? O treinador quando não ganha. É. Mas foi um ótimo treinador, muito inteligente. E até hoje vem fazendo sucesso aí onde ele passa. Não tenha dúvida, foi campeão várias vezes pelo Cruzeiro, né? Corinthians e aí no Palmeiras ele passou ano passado também. Aí dessa vez sem sucesso, né? Mas enfim, acontece também. Ele ficou pouco também, né? Mandaram ele embora até pouco tempo depois para vir aí depois do Luxemburgo, né? Veio no começo desse ano. Mas ó, deixa eu já mandar um abraço aqui para toda a galera aqui que está participando. Ó, manda um alô pro Ricardinho aqui, ó, tá mandando aqui o Serginho. Tá mandando aqui o sonho do Ricardinho jogar aqui, né, voltar para o Santa Cruz, era voltar para o Santa Cruz. Você teve a oportunidade de voltar para o Santa depois, Ricardinho? Você jogou lá depois também, não foi? Joguei e voltei em 2011, né? Lá o Santa Cruz Isso. já estava na Série D. Tava na Série D, não estava tão bem, mas a gente ajudou a subir para C. O Santa Cruz é um time que... Sou torcedor também, né? Foi o clube que eu fiquei 4 anos e meio, né? Fiz bastante amizade lá, tenho amigos até hoje em Recife. Então, Santa Cruz é o clube que praticamente me projetou, assim, né? Me deu a oportunidade de fazer o meu primeiro contrato profissional. Sou muito grato ao Santa Cruz. É isso. Mandar um abraço aqui pro Vitor. O Vitor tá por aqui, né? O Vitor Hugo, personal aí, tá aí. Quer vir para São Paulo, ó, tá mandando um abraço aqui também para mim, pro Ricardinho. Quer vir para São Paulo assistir o jogo do Palmeiras, algum jogo do Palmeiras? Vai ser bem-vindo aqui com certeza, viu, Vitor? Pode chegar. E, inclusive, eu tava lembrando aqui, Ricardinho, o Vitor, aqui no direct, ele contou para mim uma história. Ele pediu para você contar a história de uma vez que parece que trocaram as malas sua com a do Marcão. Teve isso?
Rapaz, não pode falar nada pra esses caras, hein? Teve isso, verdade? Trocou as malas? Rapaz, o Marcão tem um monte de história. Não, porque eu comentei que a gente foi pra pré-temporada em 2005, né? Foi. E aí a gente fazia a pré-temporada, se você lembra, a gente fazia a pré-temporada em Jarinu. Era um Verdade. sítio, uma fazenda, né? E aí ficava no quarto eu, o Osmar, cambalhota, que eu chamo ele de Osmar Gol, né? Sim. E o Ney, zagueiro. Legal. E aí, quando a gente chega em Jarinu, aí a minha bolsa tava muito pesada. Aí eu falei, caramba, minha bolsa é pesada. Aí também me estranhei, mas também não se preocupei, né? E aí chegou lá, aí a gente saiu, pegou a bolsa, trocou a roupa, aí eu fui abrir a mala. Aí quando eu abri a mala, o telefone, antes de eu abrir a mala, o telefone toca, né? Aí quando eu atendi, era o Marcos, goleiro. Aí ele falou, ô Paraíba. Aí eu falei assim, fala Marcão. Ele disse, minha bolsa tá aí? Eu falei, não sei. Ele disse, eu acho que eu peguei a tua e tu pegou a minha enganada. Aí eu fui abrir, né? Aí quando eu abri, tinha 2 maços de cigarro. Ah, Marcão era foda. Ele fumava pra caramba, agora parou, né? Que operou o coração, né? Aí eu falei, não. Mas aí ele todos os dias, no almoço e na janta, ele ia lá pro quarto da gente fumar o cigarro dele. Porque se ele não fumasse, nossa senhora. Ah, o Marcão era figuraça, né? Eu imagino que você deva ter várias histórias com ele. Daqui a pouco você conta mais uma se tiver. E Eu acho que, tenho, assim, várias. de todos os. Acho que você é o 12º que a gente faz live aqui, Ricardinho. E todos, sem exceção, tem pelo menos uma história com o Marcão. É impressionante. Conta mais uma, vai, pra gente ficar na resenha do Marcão aí. Uma história O boa com o Marcão, Marcão. eu não lembro o jogo, mas tem um jogo no Parque Antártica. Não sei se você já entrou no antigo, né? Parque Antártica, que tinha um monte de santo. Sim, sim. E aí tinha um roupeiro, ele já faleceu, que Deus o tenha ele, é seu Panza, é o mais antigo lá na época. Uhum. E o Palmeiras vinha naquela draga, sem ganhar nada de título, né? Sim. E aí a gente desce no ônibus, que a gente passava no meio da torcida, né? Ali no Parque Antártica, né? Verdade. E o Marco na frente, assim, a gente desce a escadaria e entra no vestiário. E o Panza tá do lado, assim. Do lado do Monte de Santo, Santo Antônio, do que tinha de santo, tinha. Aí o Marcão olhou assim e falou assim, nossa senhora, que tanto santo é esse? Aí seu Panza falou assim, mas nenhum faz milagre, que nem faz tempo que a gente não é campeão. Não deixava de ser verdade, né? Porque realmente tava numa seca pequena de título, mas tava, né? Tava numa seca aí. Depois, Palmeiras em 2008 ia conseguir daí ser campeão paulista, mas realmente, depois da conquista, acho que da Copa dos Campeões de 2000, que acho que foi o último título ali do Palmeiras, depois... Aí teve a Série B no meio, né? Que é importante, claro, mas aí títulos assim de expressão de nível de nacional, primeira divisão nacional, aí foi só lá no Campeonato Paulista mesmo. Mais uma história aí do Ricardinho com o Marcão. E eu tava vendo aqui, Ricardinho, já que a gente voltou ao assunto Palmeiras, a gente entrou no Grêmio, já voltou aqui. No Grêmio você teve o Estevão Soares como técnico, né? E eu queria que você falasse da importância dele para sua carreira, porque depois, acho que em 2009, ele te chama para jogar no Botafogo também, né? Então foi seu treinador no Palmeiras, ou seja, foi o treinador que te deu a primeira oportunidade lá. Aí você falou, depois que chegou o Leão, as coisas mudaram, mas enquanto estava o Estevam, você estava muito bem no Palmeiras, depois ele ainda te chama futuramente para jogar no Botafogo. Sem dúvida foi um dos grandes nomes aí da sua carreira como treinador, né? O Estevam foi importante também, né? Assim, quando eu cheguei no Palmeiras em 2004, foi o cara que me deu a oportunidade de jogar como titular, né? Então, quando ele me chama para jogar no Botafogo, em 2009, eu estava no Figueirense. O Figueirense tinha me comprado junto ao Palmeiras. Porque quando eu vou pro Figueirense, eu estou na Coreia. E aí o Figueirense me compra ao Palmeiras, que eu estava emprestado na Coreia, e eu vou pro Figueirense. E no Botafogo, só que eu não tive tanta oportunidade com ele, né? O porquê também eu não sei. Eu jogava titular com ele no Palmeiras e no Botafogo eu não tive tanta oportunidade com ele. Mas foi um cara que pessoalmente no Palmeiras,
foi um cara que sempre me deu as oportunidades, e as oportunidades que ele me deu no Palmeiras eu sempre aproveitei da melhor maneira possível. E no Botafogo, infelizmente, eu não tive essa oportunidade que ele me deu no Botafogo. Até porque em 2010, quando eu vou para você ver como é que o futebol só quem tá dentro sabe. Sim. Ele está desempregado e eu chamo ele para ser treinador do Botafogo de Ribeirão Preto. Que Ele legal. está desempregado. Mas Legal. assim, é gratidão, né? Se chama gratidão, porque eu nunca tive problema com ele, sempre se damos muito bem, entendeu? Mas acho que o futebol você tem que ver as pessoas que te ajudam e você ser muito grato às pessoas. Não, que legal, muito legal essa história. Isso eu também não sabia, né? Então, quer dizer, ele chama você para jogar no Botafogo e tudo bem, apesar de não ter ganho as oportunidades, foi mais um clube de tradição na sua carreira e depois, no ano seguinte, aí inverso, né? Você chama ele para É, treinar o Xará, o Botafogo de Ribeirão Preto, né? Que legal. E aí, lá você está falando do Botafogo de Ribeirão Preto, você já falou também do Vitória. Quais outros times que você jogou, Ricardinho, que você teve um certo destaque aí? Porque você teve uma carreira longa, né? É difícil falar de um pouquinho de cada um, porque senão a gente vai ficar muito tempo. Mas quais os times que você teve mais destaque, assim, além dos que a gente já falou? no Figueirense também foi muito bem, né? Foi? Sim, Figueirense, verdade. o primeiro ano não, porque o primeiro ano eu tava chegando no Brasil e não tive. Eu vim ter um destaque no final do ano de 2008, porque eu já estava adaptado ao futebol brasileiro. Eu tinha Isso. vindo da Coreia, um futebol totalmente ao contrário, nossa. Imagino. Mas acho que o ano de 2009 eu já estava adaptado, tinha feito pré-temporada junto com o Figueirense, com o clube. E aí foi um ano que eu me destaquei, principalmente no Campeonato Catarinense. E foi na época que a gente tocou no nome dele, do Estevão Soares, que foi que ele me levou pro Botafogo. Sim, que legal. O Esteban Soares, o Mano, né? Treinadores que você teve aí de ponta realmente durante a carreira. E no Figueirense você falou que jogou com o Pedrinho. Jogou com mais alguém conhecido no Figueira? O Edmundo não estava lá naquele ano, estava? Não, o Edmundo. Acho que o Edmundo veio o quê? Em 2010, eu acho. Não, antes, né? Eu acho que foi um pouco antes. Eu acho que foi 2006, 2007, por Não, aí. 2005 o Edmundo no Figueirense. E 2005, isso. 2006 ele vai, Ele 2006 estava ele no vai pro Palmeiras. Palmeiras. É, isso. Não, eu fui em 2008, o Edmundo foi antes de mim. Foi antes, foi bem antes, foi alguns anos antes. E aí, ó, a gente entra aqui, antes de ler as perguntas aqui, Ricardinho, já vamos entrar para o primeiro joguinho nosso aqui que a gente faz, ó, que é de pergunta e resposta rápida. É dividido em duas partes aqui. Eu vou fazer o primeiro, a gente lê algumas perguntas e depois a gente vai pro outro jogo. Resposta rápida, eu vou fazer a pergunta, você já responde na lata. Então vamos lá, o jogador mais resenha que você atuou junto. E aí? Marcão. Marcão. É claro, todo mundo responde Marcão, todo mundo, é impressionante. E aí, essa aqui já é só para desencargo de consciência, porque eu sei que todo mundo vai falar Marcão, mas só para cumprir tabela. Ó, melhor atuação em uma partida. Qual foi a melhor atuação sua? Tem que escolher clube, não? Pode ser uma pelo Palmeiras, uma pelo Grêmio, se quiser, ou um outro clube também. Pelo Palmeiras tem pelo acho que a Libertadores do Taquari, que foi assim, É. foi um jogo decisivo, né? Sim, ficou marcado, né? Ficou marcado. Eu imaginei que você fosse escolher essa, né? Um tem É. 2 gols, né? Uma partida de E pela, classificação de pela importância Libertadores. também, né? Não, demais. Aí, ó. Qual meia que mais te consagrou? E agora, quem que mais te deu assistências ali? Pedrinho foi um deles que, infelizmente, as lesões não deixou ele dar É, sequência. Mas eu tive Marcelo Costa no Grêmio e o Marcel que jogou comigo no Palmeiras. muito bom. Marcelo Costa jogou também no Palmeiras antes, né? Mas, pô, Isso. dois grandes jogadores. O Marcel, realmente. O Marcel vai pro Grêmio Falou- depois também, não? Isso, que veio do Paraná Também, era ele e né? o Cristo. Isso. Eram os dois bons jogadores que o Palmeiras teve, depois foram pro Grêmio e realmente foram muito bem. Agora, ao contrário, ó, qual centroavante que você mais consagrou? Porque você também dava muita assistência também, né? Rapaz. Eu vou ficar com as malas.
Eu imaginei. O Osmar, eu lembro só de cabeça umas 2 assistências deu para ele aí. Mas foram É. mais. Apesar que ele não me dava muita assistência, não, né? O Osmar era mais finalizador, né? É verdade. Ele falava pra mim assim, ó, sai mais, tu tem mais habilidade. Eu não, fica aqui na área. E agora uma parecida, ó, melhor parceiro de ataque que já teve. Pode ser, de repente, o Osmar também ou outro. Osmar. O Osmar, né? O Osmar, né, tava realmente Apesar numa que, época afiada. apesar que o Pedrinho também, na época de Palmeiras, jogava comigo no ataque. Mas só que o É, Pedrinho jogava mais recuado, né? Mas assim, centroavante mesmo é o Osmar. o Osmar, para completar o centroavante e o camisa 7 ali que você era, né? E aí, para finalizar esse joguinho aqui de pergunta e resposta rápida, ó, melhor zagueiro que já enfrentou. Qual que você teve mais dificuldade na marcação ali? Rapaz, eu joguei com muitos, mas eu acho que eu já treinei contra e joguei um jogo a favor, o Domingos. O Domingos, porra. Esse Jogou comigo no zagueiro Grêmio. Ali era, era nossa, complicado. Palmeiras e Santos, quando a gente jogava contra, era osso duro, hein? Nossa senhora, e sempre foi, né? O Diego Souza do Palmeiras que diga, né? Que o É, diga, 2009, você lembra, né? sim, lembro. O Domingão era foda. E você jogou com ele a favor no Grêmio também, né? Era um jogador que era mais tranquilo na época dele, quando era mais novinho? O Ricardinho já era assim, pegador mesmo? Não, o Domingos, ele falava, na época de Grêmio, ele falava assim pra mim, tu resolve na frente que aqui eu dou porrada. Não, Tá aquele lá era maluco. brincadeira. Eu falo com ele até hoje, então não muda não. Não, a mesma coisa, que legal. Eu conheci o Domingo já pessoalmente uma vez, acho que o meu irmão é Mas, santista, então, meu gente irmão é boa, santista. bagarão. A gente foi uma vez no CT do Santos ali, era a época do Domingos, ele, pô, cara sensacional, gente boa Patolino demais. sem bico, né? Ah, ele fala fino, né? Ele fala, tem uma vozinha engraçada, né? O apelido dele é Patolino sem bico. É um apelido que realmente cabe, porque ele é fortão, né? E você acha que vai vir um vozeirão ali, ele... Mas, ó, deixa eu já mandar um abraço aqui pro Francisco, ó. Esse é meu amigo e parceiro de pelada. Ricardinho, joga fácil. Francisco Chiquinho tá aqui, ó. Chiquinho Lima. Mandando um abraço pra gente aqui. Tem o Celison. Tem que voltar a brilhar nos gramados. Você aposentou quando, Ricardinho? Eu parei com 32. 32? Que ano que 32. foi? 2016. 2016. E o último clube, qual que foi? Foi o Auto Sport aqui da Paraíba, 2016. 2016, que legal. E com seus 32, tava bem? Não? Qual foi a sensação assim, pô, vou parar, não aguento mais, é físico? O que foi? É porque até os 30 anos eu tava vindo com muitas lesões, né? Uhum. Muscular. E você sabe, assim, o campeonato estadual, você machucar, principalmente uma lesão de um mês, você perde o campeonato. Perde tudo, né? Porque se é um campeonato e você pega um clube que tem uma série B, uma série C, que aí você sabe que é longo, você recupera, Sim. né? E aí você sabe que os clubes já ficam com o pé atrás, de falar, a gente vai contratar, mas se machucar não vai ter que... Então, assim, desde 2014 eu já vinha tendo as lesões. E aí teve a última que foi em 2016, que eu treinava bem, aí jogava um jogo, tranquilo, no segundo tranquilo, no terceiro eu machucava. É complicado, realmente, né? Porque você falou tudo. Uma lesão, ainda mais se for uma daquelas lesões complicadas. Na verdade, acho que qualquer lesão é meio chata para você poder voltar, até jogar, depois você perde posição, e acabou o campeonato estadual, né? Então, realmente, são coisas que vão acontecendo, vão, acho que desanimando um pouquinho, né? É verdade. Ó, a Jéssica tá mandando aqui. Jéssica, meu amor é o melhor? Imagino que seja a sua esposa, Minha namorada. sua namorada. Legal. Jéssica tá aqui presente também. Ó, Maria de Jesus tá por aqui também. E ó, o xará do Marcel, seu ex-companheiro da época de Palmeiras, tá aqui também, ó. O famoso palestrudo tá por aí, ó. Ele tá com a loja Vai de Verde aqui, então sigam aí a loja do palestrudo. Enfim, tem muita pergunta legal aqui. Daqui a pouco eu vou passar para você, vou ler mais comentários. Tem muito amigo seu aqui, Ricardinho, que legal. Você chamou a galera em peso para participar. E a gente vai para o outro quadro. Ó. Esse aqui, eu estreiei esse quadro recentemente com o Lene.
Você deve ter enfrentado o Lene, imagino eu, em algum... Jogou no Figueirense, jogou no Fluminense, jogou no Palmeiras, entre outros. E ele fez uma live comigo semana passada. E o Lene teve destaque em 2 clubes, mais especificamente, né? Fluminense e Palmeiras. Então eu fiz assim, eu peguei um jogador do Fluminense, um jogador do Palmeiras, que ele atuou junto, para ele escolher um para atuar junto com ele na pelada. Então eu fiz a mesma coisa com você, só que eu peguei um jogador do Palmeiras e um jogador do Grêmio, no caso, que acho que foram as 2 equipes que você mais se destacou ali na década passada. Então você vai ter que escolher um. Você topa? Brincadeira ou não? Vamos embora. Ó, eu vou pegar alguns... Ó, tem 2 jogadores aqui que eu vou pegar, você escolhe um. Então, ó, vamos lá. Magrão, na época de Palmeiras, ou Lucas, na época do Grêmio? Lucas. Você escolhe o Lucas do Grêmio, Lucas Leiva. Jogou muito tempo no Liverpool, né? Craque mesmo de seleção brasileira, enfim. E aí vamos para a zaga, ó. Eu selecionei 2 aqui, ó. O Daniel do Palmeiras ou o Domingos. E aí? Domingos. Domingão era brincadeira também, né? Agora vamos ver se você vai escolher um palmeirense agora. Pedrinho ou Tcheco? Pedrinho. Pedrinho, grande dupla aí do Ricardinho. Vamos pro gol agora, ó. Você pegou o Grohe no comecinho, né? Da carreira dele? Isso. Era o terceiro goleiro do Grêmio. Era o terceiro. Ele jogou, acho que o Campeonato Gaúcho 2006, bastante, não foi? Ele jogou só os 2 jogos finais, que o Galato tinha machucado na semifinal contra o Veranópolis, se eu não me engano. Eu vi a foto do título, então por isso que eu achei que ele tinha jogado mais. Mas então o Galato que jogou mais. Então eu vou colocar o Galato aqui, ó. Eu tinha colocado o Grohe, eu não sabia desse detalhe. Então Galato ou Sergião? Ixi. Difícil agora, hein? Rapaz, bota essa na parede agora. Quem que vai pegar no gol da sua pelada aí? É que o Sergião tem mais história no futebol, mas o Galato naquela época do Grêmio era... E o Sérgio estava na final da carreira. Também, né? era jovem também, né? É, também. Mas eu vou... O Galato é um grande goleiro. E, apesar que era jovem, mas sempre foi um cara muito frio, né? Sempre, até hoje. Mas eu vou votar no Sergião. Sergião o Sergião tem uma carreira, acho que talvez mais consolidada ali, né? Enfim. Isso. Um jogador que ganhou tudo pelo Palmeiras na década de 90, depois foi ficando, lógico, mais velho. Resenha também, nossa. Ah, demais. Já encontrei o Sergião já algumas vezes, é sensacional. Ele pagou algum almoço para você? Não, conversou normal, não contou nenhuma resenha, não. Não ia pagar mesmo, não, porque aquele ali é amarrado, hein? Não, demais, aquele lá era sensacional. E agora a última aqui, ó, Tcheco, pra gente finalizar, eu coloquei o Christian, que você jogou junto no Palmeiras, e o Ramon, que você jogou junto no Grêmio. O de Ramon. Vamos de Ramon. Ramon era um bom meia. Era canhoto, não era? Era um meia canhoto? Não, destro. Era destro? Eu estou confundindo com outro, então. Era um meia destro que o Grêmio tinha, então foi muito importante também na conquista do acesso e também do Campeonato Gaúcho, né, de 2006. Então tá aí, Ricardinho passou bem, Ricardinho, pelo jogo aí. É um jogo que a galera fica preocupada, mas você se saiu muito bem. Já deixa eu mandar aqui um abraço, então, ó, o Hugo tá aí também. A Jéssica aqui mandando mensagem mais uma vez aqui, o Daniel, Salisson. Vamos descer mais um pouquinho, que eu já vi essas aqui, eu acho. Vamos descer mais um pouquinho aqui para ver as perguntas e os comentários novos. Ó. O Rafael tá mandando aqui, fenômeno, meu amigo Ricardinho. Tem aqui o Kelvin mandando aqui também, eu quero ver o Ricardinho no Botafogo da Paraíba, né? Pô, jogou no Botafogo da Paraíba, né? No Belo. Foi bem no Botafogo também. O Guilherme tá mandando um abraço aqui também, o Gui. Enfim, o Belo está precisando de um jogador como você, né? Agora fica complicado agora, né, Ricardo? Agora já outras funções agora. E falando nisso, você tem planos agora pro restante da carreira? Alguma coisa ligada ao futebol ou não? Sim, a gente tá como aí, a gente tá apoiando na área, né? Tanto o candidato a prefeito aí, que é o Capitão Antônio, né? Da nossa cidade aqui, Bahia. O nosso candidato a vereador aí, que é Ricardo, consultor. E o projeto que eu estou planejando junto com
um pessoal que está na política aí é fazer um projeto aqui, uma escolinha, né? Que a gente tem esse projeto aqui. Tá bem encaminhado as coisas. Que legal. Eu falei com o André Cunha recentemente, ele está com um projeto parecido. Então, mandar um abraço para o André Cunha se ele estiver participando também. Mas parabéns também pelo seu projeto, viu, Ricardinho? Legal. Tomara que dê tudo certo aí para você colocar em prática. A gente sabe como é difícil, né? Molecada, às vezes, na rua, precisando de alguma oportunidade, um empurrãozinho, né? Alguma coisa a mais ali. E vocês que têm uma história legal dentro do esporte, é que vocês fazem muito bem mesmo de partir para esse lado aí, que dê tudo certo, tanto para você como seus amigos aí que estão entrando para o ramo da política aí. E, pô, obrigado, viu? A gente vai chegar quase uma hora aí de live, passamos aí as 2 brincadeirinhas finais e batemos um papo legal sobre a sua carreira. Então, agradeço, viu, Ricardinho? Obrigado por participar. Quem me conhece sabe o quanto eu gosto dessa resenha, principalmente jogadores da década passada, né? Eu amava aquela época ali, e aquele time do Palmeiras 2004, 5, 6, 7, apesar de não ter conquistado títulos, para mim eram times que assim me fizeram palmeirense mesmo, sabe? Aquela coisa de torcer, ir pela primeira vez em estádio, né? E tudo mais. Então, pô, agradeço primeiro por tudo que você fez no Palmeiras, parabéns pela carreira e aí, finalmente, obrigado por ter participado, topado aí a live, as brincadeiras aí. Tamo junto, viu? Beleza, qualquer coisa, precisando aí, se eu tiver ainda algum tempinho, mandar um abraço pro pessoal aí que estão mandando mensagem que eu tô lendo. Pode mandar um abraço aí. Mandar um abraço pra Gato aí, né, que é um dos diretores aqui do Juventude da Imaculada aqui, que é o bairro onde eu fui criado, né, pra Valdir, Osman, né, não dá pra falar todo mundo, mas que a rapaziada do Juventude aqui, que a gente tem um time amador, que é o veterano aqui, a gente foi campeão ano passado e eu fui o artilheiro do campeonato, e a gente vem junto com o pessoal aí, e dá um abraço a Hugo também aí, a João Preto, a galera tudinho aí, né? Manda um abraço aí pro nosso pré-candidato a vereador Ricardo Consultor, o nosso pré-candidato também prefeito aí, Capitão Antônio. E obrigado aí pela oportunidade, te agradeço aí, precisando. E qualquer dia aparece em São Paulo aí pra gente tomar um cafezinho aí. Aí outro café. Não, ixi, vamos embora. Tá marcado, pode falar, né? Vamos chamar o Vitor também, personal aí que intermediou nossa live. Pode avisar que estamos sempre dentro aí. Eu não sou da capital, mas eu vou para lá, eu moro perto da capital, então a gente vai lá. Se estiver por São Paulo, pode dar um toque. E eu quero mandar um abraço aqui já nas considerações finais. Eu quero mandar um abraço para o NEM. Você citou o NEM recentemente aí, Ricardinho, que você estava no quarto com ele. E o NEM, ele assiste todos os nossos vídeos no YouTube, cara. É muito, muito legal. Ele vê todas as lives nossas aí. Já fiz o convite. Ele deve ser o próximo, um dos próximos convidados aí. Tem história no NEM também ou é mais fechadão, Ricardinho? Primeiramente, foi um dos maiores zagueiros que eu joguei, né? Junto com Gamarra e Domingos. Ah, imagino. Mandar um abraço pra ele aí, saudade dele, nunca mais a gente se viu. E nem era um cara mais tranquilo, tudo tava bom pra ele. Tá bom, eu imaginei mesmo. Tem cara de ser mais tranquilão, mas com certeza a resenha vai ser boa se a gente marcar. Ele assiste todas as lives aí. É porque muitas lives minhas foram com ex-companheiros dele, né? Então ele acaba assistindo para relembrar. Com certeza vai assistir a nossa também mais pra frente. Então, um abraço também, abraço por Osmar Cambalhota, que participou indiretamente aqui da nossa live, mandando um áudio especial para o Ricardinho. E um abraço aí para todos os amigos do Ricardinho que estiveram na live aí conosco, né? Todo mundo aí colando em peso. Então, valeu, Ricardinho. Até a próxima. Obrigadão e tamo junto. Valeu. Obrigado mesmo. Valeu, irmão. Um abraço. Fica com Deus. Tamo junto.